Iniciar então, corrigindo aquelas 10 questões a respeito de tributação. Na primeira questão aqui que eu passei para vocês, ela fala sobre o artigo 3 do Código Tributário Nacional e ela remete aqui sobre a definição de prestação pecuniária, falando que a devolução tem que ser em valor e trazendo aí a questão do ato lícito e que ela está instituída em lei e vai ser cobrada, né, mediante essa atividade estritamente vinculada. Então, essa definição aqui, ela remete ao quê? Aí fica claro que essa é a definição de tributo. Então, a questão de taxas e alíquotas que alguém respondeu aqui, ela realmente está inserida, mas ela é uma parte do sistema tributário. Assim como a gente falou a respeito dos empréstimos compulsórios, falou a respeito dos impostos e também sobre compensação. Então, tem vários outros aí que vão sendo engajados, mas tudo isso está dentro do sistema tributário e o sistema tributário ele é instituído aqui nessa reflexão do artigo 3. Então, quem errou aqui e marcou taxas e alíquotas, ficou quase certo, ficou faltando a definição completa, que ela está dentro do tributo. Então, as taxas, os impostos, os empréstimos compulsórios, está dentro aqui do sistema tributário. Então, é um material que a gente trabalhou lá na primeira aula. Na segunda questão, são considerados impostos federais. Então, era para se atentar bem a esse federal aqui. Lembrando que a gente tem de âmbito estadual e municipal. Então, o imposto federal que volta para a federação, ele vai ser aqui, o IPI, né, Produto Industrializado, aqui de renda física e o COFINS. Então, aqui a gente tem a amplitude aqui de federal. Essa daqui está errada porque temos IPTU aqui. IPTU a gente já sabe que ele é municipal aqui. Você paga ele sobre imóveis. ISSQN, ou só ISS, que é sobre serviço de qualquer natureza, também é municipal. IPVA aqui também, estadual, IPVA estadual, IPTU. Então, a única correta que tinha era a última aqui. Para quem marcou as outras, tá? Revisa lá o nosso material também, que foi dado em aula, que está bem exemplificado. A gente falou sobre cada um, o que ele faz, né, qual que é a sua destinação e o retorno que ele faz aí da sua tributação. Essa daqui ninguém errou. Leia a sentença. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. O que isso quer dizer? É o que eu complementei aqui, que o ato do possível uso do benefício já é considerado fato gerador. Teve uma aula que a gente discutiu a respeito disso aqui e falou o seguinte: a saúde pública, né, o UPA, o hospital municipal, que seja, ele está lá para todos, independente se você usa ou não. Só a possibilidade do fato gerador de você estar utilizando ele em algum momento, ele já prescreve aí, ele já está condizente à questão da cobrança. Também a questão da segurança, né, do policiamento, a questão dos bombeiros, mas que você nunca venha a utilizar de fato na sua vida, só o fato do possível uso aqui já é considerado, então, esse fato gerador e a tributação, então, ela ocorre de maneira obrigatória. Então, por mais que você não utilize, outro vai utilizar e assim por diante, como não tem como direcionar cada um, acaba-se por estar falando de uma amplitude maior. Então, você utilizando ou não, essa questão aqui do imposto, ele já é obrigatório. Espero que tenha ficado clara. Essa daqui também, ninguém errou, isso é bom, que fala sobre o imposto. Então, essa daqui, a respeito de nota fiscal eletrônica. E aí a gente vai comentando, falando sobre a questão do destinatário e fala sobre o imposto de produto industrializado, fala sobre o ISMS, fala sobre o frete. Então, vem falando um pouco sobre o que constitui a nota fiscal. Então, tem a parte dos impostos dela, tem a questão da declaração lá completa, né? Então, você vai ter o nome da razão social de uma empresa, da empresa que está indo, o produto que está fazendo, o translado da movimentação, se é entrada, se é saída. Então, você vai ter a complementação aí geral. Então, a nota fiscal ela é uma nota bem ampla. Então, a descrição aqui que a gente faz ela é verdadeira e é uma das pequenas funções, né, que a nota fiscal eletrônica tem, como eu já disse. Com a nota fiscal você consegue identificar praticamente tudo. E é por ela também que o pessoal aí da fiscalização vai auditar a carga se ela estiver dentro de um caminhão. Então, se você for parado pela Receita Federal aí em algum desses momentos com alguma carga, eles vão olhar a nota fiscal, vão olhar a questão da quantidade de volume,
a rota para ver se faz sentido o que você está fazendo e assim por diante. Então, isso é a base que eles vão utilizar. Aqui a gente tem a lei de 89, a lei estadual que impõe sobre o imposto, né, relativo às operações e prestação de serviço. Então, quando eu falo aqui sobre a questão de prestação, mercadoria e que ela impõe imposto sobre isso, então você já vê que aqui já dá a nomenclatura completa, que é o ICMS. Então aqui eu creio que foi o que a maioria pensou, né? Até que teve dois aqui que ficou bem próximo. Quem falou que era o CSLL, eu creio que deu uma chutada aqui e não leu muito bem. Então, só aqui, na hora que você já vem fazer, você já vê, né, o ICMS. Então, o que a gente tem? Que ele é de caráter estadual, tá? Essa daqui, ó, fala que é um imposto municipal. Então, você não cobra, ele não incide sobre taxa de município para município. Quando você vai calcular o default lá mesmo, você faz geralmente de um estado para o outro, né? Por mais longe que seja, você vê o destino, aí tem aquela tabelinha que eu mostrei para vocês do 17, 18, que aí você vai olhar se está indo de Goiás para São Paulo, se está indo de Tocantins para o Maranhão. Ou seja, o local de saída e o local de chegada geralmente vai estar cruzando. E ele também incide aí, né, sobre bens importados. Então ele fala sobre esse papel aqui de maneira geral. Então somente teve esse probleminha que confundiu, tá? Municipal com estadual. Na próxima, fala sobre o IPI. Então ninguém errou. Quando a gente fala sobre a tabela TIP aqui, já fica claro que é a incidência de impostos sobre produto industrializado. Então aqui mesmo já fala, ó, pela Receita Federal, incide sobre produtos industrializados. Então o produto industrializado, ele tem que ter alguma transformação. Então se você só faz extração pura, você só pega a matéria-prima ali e não faz nada com ela, você não está industrializando ela diretamente. Então não vai ter incidência do IPI. Agora, a partir do momento que ela tem uma mínima alteração, você pega aquela matéria-prima e transforma ela em algum variado para que outras indústrias possam estar utilizando, então aí você já está tendo uma industrialização em cima, por mais que seja sobre uma coisa simples, mas que ainda assim esteja transformando o material primário. Então, ela vai incidir sobre qualquer tipo de produto industrializado. Aí tem a tabela também. Só com a tabela você faz essa aferição aí de qual que é a alíquota que você está utilizando. Na próxima, qual a diferença sobre imposto e taxa, sabendo que ambas são modos de tributos de cunho de coleta de valores para o funcionamento e manutenção do Estado. Então aqui é só uma definição básica para lembrar vocês sobre o que é imposto e o que é taxa, né? Modelo de tributação aí que a gente tem. Tivemos 3 respostas abrangentes. A maioria falou que é um imposto que remete aos valores de patrimônio, renda e consumo, podendo sofrer variação, e as taxas elas são fixas. Então o imposto varia e as taxas são fixas. Então essa é a base aí que a gente tem. A maior diferença entre que o imposto ele varia e a taxa ela é fixa. A taxa você vai ter aí, se for, por exemplo, o imposto de IPI, você vai olhar a tabela, aí ela vai variar. Alguns são 2%, 4%. Se você tem a questão do ICMS também, você vai ver que ele vai ter essa diferença, mas ela é fixa. De um estado para o outro vai ser 18, de outro para outro 17, mas não vai ter essa variação. Toda vez que você for olhar de novo dessa mesma transação, é um valor. Então, vamos pegar aí, Goiás sempre 18, Maranhão sempre 17, São Paulo sempre 16. Isso eu estou falando por alto, depois tem que conferir a tabela, mas sempre que você estiver falando sobre esse estado, então vai ter aquela alíquota, aquela taxa. Agora o imposto não. O imposto ele sempre vai muito pelo valor venal. Então, tanto é que o IPTU ele vai pelo valor do imóvel, valor venal, né, de comércio que ele tem. O carro também, o IPVA, ele vai sobre o valor de comércio do veículo. Então, a maioria dos impostos eles vão variar de acordo com o patrimônio. Essa é a resposta mais lógica aqui. Teve alguém que falou que não existe diferença entre ambos. Essas pessoas que falaram isso só errou isso, e que o propósito é recolher dinheiro da população. Não está totalmente errado, mas a gente sabe que o imposto ele é fundamental para a manutenção aí do nosso Estado, né, da nossa União, para ela continuar oferecendo serviço, dentre outras coisas que ela já faz. Estamos falando de teoria, tá? Não vamos adentrar se isso é realmente aplicado ou não na prática. E a pessoa aqui que respondeu que imposto é o órgão maior de cobrança, na verdade é a tributação. A tributação ela é a amplitude geral, abaixo dela vem as gamas que a gente estuda, né? Que vem a questão do imposto, a questão da taxa, empréstimo compulsório,
e assim por diante. O código NCM, né? A gente viu na palestra, nomenclatura comum do Mercosul. Então aqui quando eu falo nomenclatura comum do Mercosul, já era para a maioria ter sacado, que é o quê? A sentença ela é verdadeira e remete a um tema muito pouco trabalhado, ou seja, o código ele é comum, então ele não varia. Na outra eu falo que o código, quem decide é o dono, né, ou o cliente, então não é assim que funciona. O código NCM ele é fixo, que nem o código do arroz aí, o padrãozão lá, é o 100.610, se eu não me engano, que é o arroz comum, né? Então aí depois tem o arroz tipo 1 parborizado e aqueles outros. Aí o código ele vai entrando e vai afunilando. Então, para cada produto aí, ele vai ter um código comum dentro dessa nomenclatura. Agora, quando você coloca dentro da sua empresa, dentro do seu estoque, ele é seu ali dentro, aí é você e sua empresa. Tanto que na nota fiscal vai ter lá código diferente. O código do cliente, né, no caso da pessoa que te vendeu, se você está comprando, vai estar lá, por exemplo, arroz cristal 5 quilos, o dele é o 02. No NCM, pode estar lá o 100, 610, 18. E o seu, dentro da sua empresa, pode ser o 56.710. Então vai ter uma bagunça aí, mas você tem que ver que um é da pessoa que você comprou, aquele código diz do estoque dele. O outro é do nomenclatura comum do Mercosul, tem uma tabela, você deve procurar e pesquisar, então toma cuidado para não informar esse código errado também. E o outro é o que você utiliza dentro da sua empresa, que aí você faz a sua gestão do estoque. Então, geralmente você trabalha com 3 códigos diferentes aí. O do seu fornecedor, o do MCM, que é o de comum comércio aí do Mercosul, e o que é o seu da sua empresa, do seu estoque. Então, geralmente são 3 códigos diferentes aí. Tem gente também que trabalha com a questão do código de barras, entre outras, mas o comum é que cada empresa possui o seu próprio código aí para poder movimentar mais fácil o seu estoque. Sobre a nota fiscal, aqui fala a respeito do MEI, Modelo de Sistema Tributário para Microempreendedores Individuais, ou seja, eu perguntei para vocês se é obrigatório emitir nota fiscal em toda transação aí, né, que o MEI faz. Então, não é obrigatório, tá? A nota fiscal ela não é obrigatória quando a pessoa, né, a destinação aí for uma pessoa de caráter físico. Então, se for um cliente comum, né, cliente final, eu não preciso emitir nota. Até aquele valor de comércio que a gente tem instituído lá, se não me engano é 10 mil reais, que a gente até falou na aula passada aí, ou retrasada. Então, a gente vai respeitar aquilo. Então, se um cliente ele vai lá e compra 2, 3 mil reais de produto meu, ou ele vem e faz algum tipo de compra, né, aquisição da minha loja, da minha empresa, que seja, e é característico de consumidor final, eu não preciso emitir nota para ele. É uma venda comum aí para o consumidor final. O que vai ter aí é o cupom fiscal. Cupom fiscal não é nota. Então, não tem o mesmo caráter. Agora, de empresa para empresa, né, CNPJ para CNPJ, é obrigatório. Então, fica essa diferença aí. Não é considerada um modelo de tributação. Essa daqui eu não entendi porque que erraram. Taxa é, imposto é, contribuição de melhoria é. Eu falei para vocês a respeito daquela casa, né? Eu dei o exemplo da casa, que você constrói a sua casa, anos depois vem a prefeitura, constrói uma praça lá na frente, e devido a essa praça, o seu imóvel ele acaba ganhando valor de comércio. Então, sua casa antes valia 200, depois dessa praça, foram lá, fizeram um estudo, sua casa agora está valendo 400 mil. Então, você vai ter que fazer uma contribuição em cima do que valorizou. Ou seja, se era 200 e passou a ser 400, você vai ter que contribuir em cima desses 200 mil que ela valorizou. Se a sua casa valia 200 e agora, depois dessas reformas que teve lá no bairro, dessa praça, de um feirão que abriu, e a sua casa começou a valer 700, 800 mil, então toda essa diferença do valor que ela valia antes do que eles fizeram e depois dessa diferencinha aí, ela vai ser o valor de cálculo da contribuição de melhoria. Empréstimo compulsório. A gente já falou também a respeito disso aqui. O único que pode instituir é o governo, né, a União, e você, entre aspas, não tem caráter de falar que não quer. Então ele é compulsório, ele surge da necessidade. Então aconteceu alguma coisa e vai ter que vir esse imposto, vai ter que acontecer
Então, ele é obrigatório, você vai pagar e pronto. Então, é somente em casos extremos. Então, não tem como explicar direito o fato gerador, até porque a gente já está dizendo que vai acontecer em um caso extremo e é obrigatório. Então, todo mundo tem que pagar. É um empréstimo compulsório. Então, não tem... É como se for, não é arbitrário. É obrigatório e pronto. E essa contribuição de comicidade aqui eu inventei. Ela nem existe. Então, quem prestou atenção, viu que a gente falou sobre esses 4 temas ao longo das aulas. E esse último aqui, ó, ele não existe. Comicidade aí é um sinônimo de alegria, contribuição de alegria. Então, nem existe. Então, a resposta certa era essa daqui, ó. O que não é um modelo de tributação? Essa última aqui que ela foi inventada. Então, quem falou os outros 3 aí, né? Falou que era taxa, falou que era contribuição de melhoria, falou que era empréstimo compulsório, está um tanto equivocado. A gente falou sobre todos esses temas. Tem alguma dúvida a respeito dessas atividades aqui que a gente fez? Aqui tem alguma que vocês queiram finalizar aí? Tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar? Foi tranquilo? Podemos dar início ao material da aula. Continuando agora o material da nossa aula, temos aqui, como eu sempre gosto de deixar as referências bibliográficas, peguei um pouco do material da ABREPRO, pessoal de engenharia de produção, então, para a gente poder falar um pouco sobre hoje e entender. Tem aqui também um outro material aí, né, de acadêmico. A gente tem um sobre MRP e sobre a questão do ERP. Então, peguei o material, estava dando uma lida, uma repaginada no nosso conteúdo para a gente poder aplicar melhor. E é claro que não tem como ficar aí sem a questão das leis. Então, o que a gente tem hoje de diferente? Vamos entender alguns conceitos aí da parte de direito e depois a gente vem com a questão da contabilidade e assim por diante, a questão de empresa, faturamento e tentar entender toda essa questão empresarial para a gente partir para um conteúdo chave. Então, na última aula, eu deixei alguns conceitos de contabilidade. Eu falei bastante para vocês a respeito da contabilidade, quando ela é importante, o que ela deve estar coligada, quando você vai abrir uma empresa, sobre a questão da certificação digital e assim por diante. Então, coisa que a gente está falando desde o início. Só que aí ficou 3 pontos para a gente falar na aula. A gente falar sobre a questão dos bens, a questão dos direitos e obrigações. Eu citei um pouco e agora a gente vai aprofundar, finalizar isso e dar sequência. Por quê? Vai ser importante para a compreensão daqui para frente, para a gente entender a empresa. A gente não está falando que existe uma grande diferença, que a nota fiscal, em sua totalidade, não podemos afirmar que é somente isso, mas ela vai ter uma importância muito alta para a empresa, porque você está falando de empresa para empresa. E essa empresa, ela vai estar oferecendo... tudo bem. E essa empresa, ela vai estar oferecendo aí um produto, e esse produto, né, é uma geração de bens e ele pode ser de serviço ou de bem, literalmente. Então, a gente deixou isso bem claro lá no início das aulas. Mas o que são esses bens? Então, geralmente vai ser algo que a gente vai avaliar monetariamente. Lembra lá daquela questão lá, da questão de lei, que a tributação ela tem um valor pecuniário, que ele tem que ser expresso, né, de forma pecuniária, ou seja, tem que ser expresso em valor. Ele pode ser tanto em serviço, em moeda ou produto. Então, o bens aí, ele também vem muito ligado a isso. Então, os 3 tipos de bens comum que a gente pode classificar é o bem de capital, o bem de consumo e o bem de produção. O bem ele sempre vai ser uma finalidade de utilidade para quem está fazendo, então ele vai ser destinado a alguma coisa. Então, os bens de produção, a gente fala que são os bens primários. São aqueles que vai ser necessário para a produção de outras coisas. Então, a finalidade dele vai ser muito comum a utilização das indústrias. Então, você vai ter muito uma indústria falando com outra, uma indústria maior produzindo para outras indústrias. Foi o que eu falei, para não confundir a extração pura, porque eu posso pegar essa matéria-prima pura, mas eu ter um maquinário para poder tratar ela para que outras indústrias possam dar sequência. Então, eu não fabrico o produto final, mas o intermediário e o que vem antes sou eu o responsável. Então, eu entendo muito essa questão do bens de produção. Então, vai ser para a indústria pesada, indústria intermediária, até a indústria mais leve. Isso seria uma aplicação direta, para que fique claro para vocês. Bens de capital. Então, eles estão ali no nível intermediário. Então, é justamente a gama que eu vou atender são empresas e consumidor. Geralmente, consumidor final também. E os bens de consumo,
que são o bem final totalmente produzido, e eles vão ser aí mais focados na questão do consumidor final, mais para a questão de famílias, indivíduos e tudo mais. Então eu posso entender aqui que eu vou ter desde a extração da matéria-prima, a sua primeira transformação. Depois eu vou ter a questão de produtos intermediários, como equipamento, instalação, e a questão de serviço também. E o bem final, que é aquilo que você pega lá. Então imagina o seguinte, para você pegar o sabão em pó lá na prateleira do supermercado, antes disso teve que vir uma empresa e fazer o embalo dele ou a logística. Antes do embalo e da logística, alguém teve que tirar aquela matéria-prima para poder fazer um tratamento químico para, enfim, ele se tornar sabão em pó, para depois ele ser embalado, para depois ele ir para uma empresa de logística, talvez um atacado maior para ele chegar no supermercado que você compra. Então tem toda uma sucessão aí de etapas até ele chegar em você. Mas isso não deixa de ser uma classificação de bem. Então é só para vocês entenderem melhor aí como é que funciona esse sistema, porque vai ser importante para na hora que a gente entrar na parte de produção. Direitos. Então lá dentro da parte contábil a gente tem os bens, que a gente já citou, a gente tem os direitos. Então é tudo aquilo que eu vou ter, de certa maneira, direito. Eu tenho expressão de receber. Então direito eu vou receber alguma coisa. Foi concedido a mim. Então eu vou receber aquele valor porque eu tenho direito. Se você trabalha para uma empresa, você tem o direito, depois que você trabalhou há 30 dias, o seu salário está previsto e tudo mais. Se você presta um serviço para alguém aí, né, que seja de uma diária, um serviço semanal, faz uma manutenção, você tem o direito de receber por aquele serviço. Você fez ali uma demanda, você trocou a sua mão de obra por aquele valor monetário. Então você tem o direito de receber. E aí entra a outra visão. Se eu fiz o serviço, fui lá, dei a manutenção, e aquela pessoa eu tenho o direito de receber dela, ela tem a obrigação de me pagar. Então a obrigação, ela entra na hora que eu adquiri um bem. Então eu recebi algo. Então o bem necessariamente pode ser eu comprar um produto ou receber um serviço. E aí isso vai me gerar uma dívida com aquela pessoa que me forneceu isso. Então, toda ação de obrigação, ela advém de um direito também. Então, para mim ter obrigação com alguém significa que aquela pessoa tem um direito sobre mim e vice-versa. Então, você começa a entender que tem sempre esse giro. Então, é bem lógico. Para quem não entendeu ainda, é que uma despesa ela sempre vai gerar também um pagamento. Portanto, uma obrigação. É o que essa frase destaca. Então, se você presta um serviço, você vai receber por ele, mas você só recebe por ele porque a outra pessoa, de certa maneira, precisou do seu serviço ou comprou o seu produto, por ela adquirir aquele bem, ela vai te devolver uma expressão de valor igualitária, que aí vai ser expressa em moeda, ou pode ser uma troca de serviço também. Você faz o serviço e ela te paga em outro serviço. E aí existem várias maneiras contratuais de se levar isso adiante, mas o mais comum tem a ação geradora e ela vai gerar um pagamento que vai ser expresso em valor. Diante disso, a gente começa a entrar em duas nomenclaturas, que é receita e despesa. Então, receita, ela vai aumentar o meu ativo, ela é uma entrada. Então, eu recebo direitos, né? A minha receita é o que eu vou ter de poder de comércio. E a despesa é aquilo que me leva, de certa maneira, entendendo a base, para baixo, que é aquilo que eu preciso para poder me manter e eu acabei utilizando. Então é como se você tivesse aí o seu cartão de crédito. Ele tem um fundo para você poder comprar, para você poder pagar e fazer as coisas. Só que qual que é o problema do cartão de crédito? Você está usando aquele ativo dele, né? A gente fala que está trabalhando com ativo de terceiros aí. Só que qual que é o problema desse capital de terceiro? Uma hora você vai ter que pagar ele. Então ele é uma despesa na hora que você vai pagar, porque aquele dinheiro você está trabalhando com o outro. E aí entra vários fatores de investimento, né? Que aquele dinheiro que você gastou, que ele dê um retorno aí maior para que você possa pagar e ainda sobrar um pouquinho para você, questão de lucro. Mas basicamente fica essa ideia de receita, aquilo que entra e me ajuda a movimentar, e despesa, aquilo que eu já utilizei, eu consumi alguma coisa e ele vai sair direto do meu caixa, então ele diminui o meu valor monetário. E aí tem uma coisa que as pessoas entendem que, peraí, então quer dizer que despesa é desperdício? Não. Despesa, a gente já deixa que ela é vinculada diretamente
para a produção da minha empresa. Então não tem como eu existir sem a despesa. Se você vai vender aí cachorro quente, você vai precisar de uma certa despesa, que é o quê? Comprar pão, tem a questão do gás, energia, funcionário para vender, salsicha, molho, aquelas coisas básicas. Só que é necessário você ter essa despesa para que você gere o produto cachorro quente, venda ele, e quando você vende ele, você vai ganhar a sua receita. Então, quando você troca essa despesa, né, você faz essa despesa para gerar uma receita, o ciclo está funcionando. Agora, o desperdício, eu já chamo ele de perda produtiva. Seria eu comprar esse pacote de pão, esse cachorro quente aí para fazer para vender, só que aí metade desse pão eu tenho que jogar fora porque eu esqueci de fechar o saco direito e ele embolorou. Eu comprei essa salsicha, fui botar para cozinhar e de alguma maneira eu consegui queimar ela. Então isso é desperdício, porque isso estava programado para virar cachorro quente, para me vender e virar uma receita. Só que como ele se perdeu no meio da produção, ele virou desperdício, porque não gerou receita. Então, literalmente, é um desperdício. Então, meio que vai ficando claro isso. Existe desperdício programado que eu saiba contabilizar? Sim, a gente sabe que nenhuma troca é equivalentemente justa, né? Nada é 100%. Então, ao longo do processo vão se perdendo coisas. Mesma coisa se você for pensar no processo de fazer um bolo. Um pouco vai ficar na vasilha, outro pouco vai ficar na forma que assou. E aí, à medida que você vai manufaturando, que você vai mexendo naquilo, você vai perdendo algumas coisinhas ali. Por mais ínfimo que seja, quando você pega isso numa produção de grande escala, isso aí dá valores significativos. Até aqui tá tranquilo? Tem alguém que está com alguma dúvida? Podemos continuar? Podem ir falando aí. E aí isso tudo entra no sistema que a gente já falou, que é de partidas dobradas. Então a contabilidade, né, do Brasil e o sistema contábil, e de maneira universal, ele funciona com partidas dobradas. O que é isso? Vamos tentar entender. Aqui tem um resumo bem teórico, para quem gosta de teoria. Para quem quer ser mais simplificado, ele funciona da seguinte maneira. O dinheiro, ele sempre vai ter uma origem e ele sempre vai ter uma aplicação. Então, se eu saio hoje e faço um lanche na parte da tarde, esse lanche deu R$50, eu vou tirar R$50 do meu bolso e vou pagar essa lanchonete. Aí eu te pergunto, de onde veio os R$50 que está no seu bolso? Ele veio da empresa que eu trabalhei e ele é parte do meu salário. Então você concorda comigo que esses R$50 ele veio do montante do seu salário, que talvez seja 1.100. Então, para você, se for pegar a base, ficou ali 1.050 dos 1.100 que você tinha direito do seu salário. Então, eu já rastreei. Fulaninho recebeu 1.100, sobrou 1.050, 50 foi para a lanchonete A. Então, significa que a lanchonete A recebeu R$50. Só que para ela receber esses R$50, lembra do sistema produtivo? Ela teve uma despesa. Antes disso, ela gastou para comprar os trem para fazer o lanche para você. Então ali já vai um outro sistema. Se a gente pensa mais para trás, eu sei que uma empresa deu uma saída de 1.100 para um colaborador, porque aquilo era direito dele, né? Porque ela tinha obrigação de pagar esse salário que era 1.100. Então a empresa ficou 1.100 mais pobre, eu fiquei 1.100 mais rico, só que depois disso eu perdi R$50 de certa maneira no sistema e aquela lanchonete ficou R$50 mais rica. Então é sempre isso. O dinheiro sai do bolso de alguém, vai para outro lugar e, consequentemente, ele vai girando. Então, toda origem vai ter essa questão de ser igual valor. Então, se entra 50, significa que saiu 50 de outro lugar. Então, não tem como se criar o dinheiro dentro desse meio. Quando você cria, quando você faz alguma coisa, aí é a hora que entra a questão de você estar fazendo entradas falsas, de laranja, né? De estar fazendo lavagem de dinheiro. Aí entra até um outro tema. Então, a questão é que a origem, né, o normal é que o dinheiro ele é totalmente rastreável. Se entrou 50 aqui, significa que saiu 50 de outro lugar. Essa é a base. Só que qual que é o problema? Existe a lavagem de dinheiro com entradas falsas e saídas falsas também. E aí entra um tema que a gente não vai falar, né, por agora, vou até deixar mais para o final do curso, para a gente poder debater e não perder tanto tempo com isso.
Mas aí eu quero te perguntar, e o seu raciocínio? Como é que tá o seu raciocínio lógico? Por quê? Quando a gente for entrar mais para frente, a gente vai precisar falar do SPED. Então o SPED ele tem várias aplicações, né? É um projeto bem grande que eles fizeram na última reforma desde 2007. E depois disso a gente vai entrar também na questão das alíquotas, das taxas cobradas, e a gente precisa ver um pouco do default. Então a gente vai ter que ver um pouco de cálculo, nada muito extremo, mas é importante você compreender isso e saber aplicar. Então, a primeira questão aqui, ó, fala o seguinte: você tem R$ 500. Então, tá lá na sua conta, R$ 500. Só que você gastou 200, então sobra 300. Até aí tudo bem, espero que estejam acompanhando. Então, você tem R$ 300 no bolso agora. Você vai lá, gasta mais 150. Restou quanto? 150. Você gastou metade. Depois você foi lá e gastou mais 90. Então, 90 tira 150, sobra 60. Até aí tudo bem. Aí você foi lá e gastou esses R$ 60, então você ficou com nada. Só que aí quando você somou todos os seus gastos, deu os R$ 500 que você tinha. Quando você somou toda essa parte aí de restantes, deu 510. E aí eu te pergunto, por que que não bateu? Alguém saberia me dizer por que que não está batendo? Por que que esse valor aqui está errado? Por que quando eu pego R$ 500, ó, gasto 200, sobra 300. Gasto a metade, sobra metade. Vou lá, gasto mais 90, sobra 60. Gastei os 60, sobra zero. Até então, nessa lógica, era para ter dado R$ 500 em ambos os lados, correto? Alguém consegue pensar aí? Alguém consegue me dizer o porquê? Então, já respondendo diretamente, para quem não conseguiu captar a ideia aí, só para puxar a memória de vocês, é que eu já disse, a gente trabalha com um sistema de entrada e saída. Gastar, ele é o quê? Saída. E esse restante? Ele é entrada ou saída? E aí que tá. Ele não é expressão nenhuma. Ele é simplesmente um restante, é um valor de conferência. Então, se ele não é entrada e não é saída, ele não tem que ter valor para mim de contabilização. Então, essa somatória aqui dele é um erro. Então, isso aqui, ó, somar 300 com 150, com 60, com zero, ele é um erro. Porque aqui eu tenho saída. A minha entrada é de 500. Então, essa movimentação aqui, ó, essa parte de somar esse restante aqui, ela não deveria ser somada. Não faz sentido. Porque senão é a mesma coisa que eu pegar aqui para vocês, ó. Não tem esses R$ 500? Gastei 200. Sobrou 300. Se eu falar aqui que eu vim aqui e gastei os 300, aqui vai ser zero. Então aqui vai dar 500. Aqui só vai ter 300. Entendeu a diferença aí? Então isso aqui é valor de consulta só. É só um valor que você está olhando aqui. Então você não consulta isso. Isso aqui não tem valor para a gente. O que tem é entrada e saída. Até porque isso daqui leva a erros. Então, percebendo essa simples classificação aqui, você já entende por que você analisa entrada e saída. Porque é a lógica, o restante aí fica contrapartida, contramão. Não faz sentido de aplicação. Na 2, é mais questão aqui de você pensar em fator sequencial. De novo, né, raciocínio lógico. Então, eu tenho aqui, ó, 11 vezes 11, 22 vezes 22, 33 vezes 33. E aí tem várias maneiras de se analisar e eu tenho esse valor aqui no final, 416. Qual seria o próximo? Então, alguém consegue pensar aí numa simplificação de conta que dê certo, em algo que consiga dar certo? Se alguém souber a resposta, pode abrir o microfone e falar. Então, o que eu tenho que pensar aqui primeiro? Num padrão. Isso fica claro. Então, quando eu entendo a minha padronização aqui, a fórmula do cálculo, a minha resposta ela se torna óbvia. Então, eu consigo multiplicar o sistema depois. Então, qual que seria a maneira lógica aqui? Ó? 1 vezes 1 dá 1. Vezes 1 vezes 1 vai dar 1 do mesmo jeito. Então, esse 4 eu já não obteria. 11 vezes 11 com certeza não é 4. E aí eu teria ó, 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2. 2 vezes 2, 4. Então já tenho uma iniciativa. Testo para a próxima. 2 mais 2, 4. 2 mais 2, 4. 4 vezes 4, 16.
Então, já tem um raciocínio lógico que bateu para a primeira, bateu para a segunda. Então, eu levo para a terceira. 3 mais 3, 6. 3 mais 3, 6. 6 vezes 6, 36. Então, aqui já fica claro para mim, né, que eu tenho valores aí múltiplos, né? Então, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho o meu 16 e aqui eu tenho o meu 36. Na questão 3 aqui, tá? Só estou trazendo para vocês começar a se orientar um pouco mais com essa parte de raciocínio lógico. Vocês vão precisar ter esse sequenciamento aí, desenvolver essa aptidão. Eu tenho aqui, ó, isso é muito comum nesses joguinhos, né? Ou aquela fórmula e equação lá. Para quem não gosta de trabalhar com equação, né? Chama isso aqui de x, florzinho eu chamo de y, e aí eu posso vir com o trevo e chamar ele de z. Então eu poderia estar brincando com esse tipo de equação. Mas para quem gosta de trabalhar com planta em uma maneira não tão abstrata, né, com variáveis, pode vir aqui direto. Então eu teria rosa com rosa e rosa aqui dá 60. Aqui eu tenho rosa, girassol, girassol, 30. Aí eu tenho trevo de 4 flor, somado com girassol, igual a 41. Então, girassol com rosa vezes o trevo, igual a... Lembrando que eu faço multiplicação primeiro, e depois eu faço a somatória. Então, tem alguém aí que consegue resolver? Ou olhando aí já resolveu? Como é que tá indo? Então, como que eu iria fazer primeiro? Eu tenho a somatória de 3 termos. Então, significa que se eu dividir isso aqui por 3, eu vou ter o valor de cada um. Então, eu diria que aqui é o quê? 10, 10, 10, 30, 20, 20, 20, 60. Ou 60 dividido por 3 igual a 20. Então, 20, 20, 20, 60. Então, se eu sei que aqui é 20, eu vou somar mais esse e esse, que vai dar 30. Então, 30 menos 20 sobra 10. Então, eu tenho duas plantinhas. 10 dividido para 2, 5. Então, para quem não está acompanhando aí, eu sei que essa daqui, ó, é 20, porque eu tenho 3 termos, somei os 3, deu 60. Esse aqui, então, eu já considerei que é 20, vai somar com esse. Outro igual, que deu 30. Então, 20 mais esse deu 30. Então, esses dois têm valor de 10. 10 dividido para 2, que eles são iguais, 5. Então, 20 e esse vale 5. Então, esse aqui vale 5, ó. Tem 41. 41 menos 5. Então, aqui vai sobrar quanto? 30 aí? Isso aí, pessoal. Estão participando bastante. 36. Então, se eu tenho 3 valores, 36 dividido para 3 valores iguais, vai dar 12. Exatamente quem pensou isso. 12. Então, eu tenho 12 com 12 com 12, 36, mais 5, que a gente já achou das outras plantinhas, 41. E agora me sobra a última. Então, eu tenho 10 vezes o valor aqui do trevo mais 5. Só que qual que é a pegadinha da questão? Esse trevo, ele tem 3 flores, ó, não 4. Então, 4 eu sei que é 12. Se eu tirei uma, eu tirei, então, aqui, ó, 1/4 desse valor. Então, 12 dividido para 4 é igual a 3. Então, eu tenho 3, 6, 9, e se tivesse a última, 12. Como não tem ela, o trevo de 3 flores, ele equivale a 9. Então, 9 vezes 20, mais 5. Então, 2 vezes 9, 18. Com o 0, 180. 180 mais 5, 185. Então, a resposta é a letra C. Você vai ver que se você fizer ela de maneira equivocada, você vai conseguir achar aqui todos os valores, ó. Inclusive, se você somar aqui e depois você multiplicar, se você multiplicar aqui pelo valor cheio de 12, também você vai achar. Então, ela é uma questão bem intrigante, porque se você não pensar calmamente, for fazendo passo a passo, aí você acha qualquer uma dessas alternativas. Então, se for alguém que gosta de chutar aí, né, vai poder chutar em qualquer uma, porque ela aborda aí todas as respostas. Então,
Ficou claro? Alguém ficou com alguma dúvida nessas questõezinhas aqui? É só para trazer vocês mais para o assunto. Depois eu vou passar umas questões lógicas para vocês treinarem. Aqui é só para apresentar o material, só para vocês terem uma ideia, para ver como é que está o raciocínio de vocês. Teve alguém que ficou com muita dificuldade? Se ficou, pode falar, olha, eu tive muita dificuldade. Que aí na hora que eu for abordar essas atividades, eu trago com uma explicação mais lenta, com um passo a passo, com um cálculo, tudo certinho para vocês. Aqui é só uma revisão, uma passada por cima para me saber como é que está o pensamento lógico de vocês, não é nem matemática. Só caiu na pegadinha da folhinha, essa daí é maldade. Essa pegadinha da folhinha e esquecer que multiplicação primeiro e soma depois, ixi, tem gente que cai demais. Então é o que eu falei. Se você tentar aqui, ela te dá qualquer resposta, mediante a projeção dos fatores que você fez aqui. Então se você soma aqui, ó, 5 com 20, já dá 25, ó. Aí se você multiplicar esses 25 aqui pelo outro valor, tem certeza que você vai achar aqui, ó. Se não me engano, você vai achar 245. Então, ela aborda aí todas as respostinhas aí. Então, quem gosta de chutar, erra bastante essa questão. E a mesma coisa se você somasse também, ela dava a outra, né? Aqui 20 mais 12, 32, com 5, 37. Então, quem vir aqui esquecer que isso aqui é a multiplicação, porque viu um monte de mais e soma tudo, ainda esquece do trevinho, vem aqui e manda um 37. Então, cai também na pegadinha. Então, é só para trazer um pouco aí para vocês, um pouco de raciocínio e ver como é que tá indo. Se alguém teve muita dificuldade, que aborde isso depois. Então, o que a gente está falando um pouco? Falamos sobre a questão da parte de contabilidade. Então, o que vai ficar ligado à contabilidade? A questão da empresa. Então, uma empresa, ela tem a sua parte fiscal. Só que a empresa também trabalha com a produção, seja de bens ou serviços. Com isso, eu preciso lembrar que tem setores dentro de uma empresa. Então, a gente vai ouvir falar muito sobre o setor de faturamento, né? Sobre a questão de faturar, sobre a questão de logística, sobre a questão de compra, sobre a questão aí de RH. Então vão ter várias áreas dentro de uma empresa e o que é comum dentre todas? Dinheiro. Todas elas vão funcionar a respeito de dinheiro. Para contratar alguém e mandar embora, vai precisar de dinheiro. Você vai ter a CLT lá, você vai ter a questão lá do INSS, você vai ter a questão do FGTS. Se você vende um produto industrializado, você tem a questão do IPI. Se você trabalha com logística e você está comprando, mandando um produto, você tem o ICMS. Então, você tem dentro de uma empresa a taxação de praticamente todos os impostos possíveis. Então, a empresa é quem mais sofre com isso, porque ela trabalha diretamente com os impostos. Para quem não entendeu isso até agora, fica claro que tudo isso tem que ser bem organizado, tem que ser bem esclarecido, tem que estar muito bem feito. Então, a maioria das empresas, elas optam por quê? Terceirizar ou montar a sua parte fiscal. Então, tem muita empresa que ela vai ter o seu escritório lá com a parte fiscal, com a parte legislativa. Então, ela vai poder abordar tudo isso. Se for uma empresa grande, com certeza ela vai ter isso. Ela vai ter um advogado, ela vai ter o seu contador, ela vai ter todos os representantes possíveis aí para suprir as necessidades dela. Quando é uma empresa que não consegue, né, porque fica caro, né, um valor alto, manter isso dentro da empresa, aí ela opta por terceirizar. Então, ela contrata um escritório, ela se vincula com um escritório também de terceirizado de contabilidade, de advocacia, às vezes até de recrutamento e seleção, de treinamento, dentre outros. Então você vai ver que é comum em empresas, geralmente pequeno porte, né, médio porte, fazer essa terceirização. E uma empresa que ela é bem grande, aí ela é uma multinacional, principalmente, ela vai ter esse setor aqui consolidado e com várias pessoas aí que entendem da área e estão formadas nelas. Então é comum você ver aí advogados trabalhando dentro de uma empresa e sendo advogado da empresa. Você vê contadores trabalhando dentro da parte fiscal aí da empresa e assim por diante. Por quê? A empresa necessita disso devido à transação que ela faz. É muita nota, é muita contribuição. Então ela não consegue deixar um escritório cuidar disso, até porque senão o escritório seria totalmente fiel a ela, não ia conseguir nem pegar outros clientes devido à movimentação que ela faz. Então, eu espero que tenha ficado clara essa leve introdução. E alguns das coisas que vai fazer lá dentro desse setor
dessas empresas, né, seja do escritório terceirizado, ou seja, do serviço lá da empresa, que é muito conhecido, eu trabalho lá no contas a pagar, no contas a receber, na logística, na transferência, eu que marco entrada de caminhão, eu que marco isso e aquilo. Então você já está dentro desse setor aqui, ó. Então você já está trabalhando com questão de nota fiscal, já trabalhando dentro da área de produção, você já está dentro da empresa, você já está dentro do sistema. Então, o que é comum você ver lá? Fatura, você trabalhar com duplicata, nota promissória, recibo. Aí, dentro disso ainda, dentro mais do setor mesmo fiscal, vai ter a questão das guias de recolhimento. Tem esses livros fiscais aqui, que meio que a gente vai entender que esses livros fiscais hoje não são necessariamente livro mesmo, aqueles papel que você vai pegar. Eles já se tornaram parte do sistema aí do SPED, que é dentro do ERP. Para quem não entender essas siglas, eu vou explicar isso mais adiante, o SPED na próxima aula, e agora eu vou ensinar vocês um pouco sobre a indústria, sobre o que é essa empresa. Por que as empresas se tornaram informatizadas? É claro que toda empresa ela quer produzir mais. Para produzir mais, ela vai precisar de mais tecnologia. Quanto mais tecnologia, quanto mais recurso ela tem, maior o seu ganho. Então, tudo é questão de lucro, tudo é questão de ganho. E um dos que mais teve a evolução foi o sistema MRP. Então, era a questão do planejamento de matéria-prima. A gente sabe que isso daqui dentro de uma produção básica, do mais simples, qualquer pessoa tem ideia de que quanto melhor o meu planejamento dos recursos que eu tenho, melhor o meu desenvolvimento. Então é básico. Se eu tiver uma cartela com 12 ovos e eu conseguir utilizar esses 12 ovos de maneira coerente e satisfatória, significa que eu tenho um aproveitamento de 100%. Se eu compro esses 12 ovos e 2 deles estão estragados, significa que eu já não tive um aproveitamento mais de 100. Ele já cai aí para 86, 80, 70, 50. E esse índice, esse valor aí que a gente fala de aproveitamento, ele vem sendo conhecido depois como produtividade, como economia de escala. Então, produzir mais com menos. Vocês vão ver várias coisas que estão atuais. Isso tudo é o que a gente chama de indústria 4.0, que é a hora que eu venho ferrado para produzir ao máximo, sugar ao máximo dos recursos que eu tenho. Só que com isso, eu não consigo só planejando matéria. Eu não consigo só pensando no foco aqui, na necessidade do meu negócio. Eu preciso pensar em tudo. Quem é o meu melhor fornecedor? Como que eu melhoro o meu sistema logístico? Como que eu melhoro o meu sistema de planejamento? Como que eu melhoro o meu estoque? Como que eu melhoro o meu aditamento, o meu sistema fiscal? Então não adianta eu ter um sistema legal, eu preciso ter todos. E como que eu vinculo todos? Aí eles descobriram essa evolução, que é o ERP. O ERP ele é o sistema industrial, ele é a tecnologia que conecta todo mundo, que é possível eu ter esse controle. Então, dentro do ERP, desse sistema que a gente vai ter aí, eu vou ter a logística, a qualidade, todo mundo na mesma casinha. Então, é a hora que dá uma entrada de nota fiscal lá no setor de recebimento, né, lá no centro de distribuição, mas a galera lá do fiscal já sabe, a galera da produção já sabe, o cara que controla o estoque já está pronto, porque o rapazinho lá da conferência já vai dar entrada. O cara da auditoria já deve estar do lado olhando a matéria lá, prima, o produto que ele comprou, para ver se a quantidade que veio é a quantidade que está na nota, é a quantidade que vai entrar no sistema, ver se não tem desvio. Então é um controle 100%, para não ter problema. Então parece muito bonito e realmente em muitas empresas funciona desse jeito. Tem algumas que tentam implementar e falham? Sim. Essa migração para um sistema, para colocar um ERP e implementar essa tecnologia, faz muita empresa falir, faz muita empresa fechar e talvez perder todo o controle que algum dia ela já pensou em ter. Porque não é fácil você sair de um controle de livro, no controle de papel e vir colocar tudo num sistema e acreditar no que está lá. Tem muita empresa que não consegue dar esse passo adiante. Ainda mais hoje com vários sistemas que a gente tem. E o principal dentro desse sistema que a gente vai ter é aí o controle de estoque, programação e o planejamento do que você precisa. Você vai ter relatório, você vai ter lista de material, você tem um plano mestre da produção e você vai ter tudo isso dentro do sistema completo. Então, por que isso me interessa? Por que isso me impacta de alguma forma? Porque se eu preciso produzir, eu preciso comprar. Lembra da questão lá de gerar despesa, para essa despesa virar uma receita? Então, para mim fazer qualquer coisa, eu preciso comprar algo para poder produzir. Então, eu preciso gastar.
Eu preciso vender. Então, eu vou ter nota de entrada, eu vou ter nota de saída, eu vou ter notas e notas e notas e mais nota, e acumula tanta nota e é tanto imposto que eu preciso ter um controle disso. Senão, na hora que vem o auditamento, fecha a empresa toda porque eu não consegui ter controle. Não é nem porque eu não queria pagar, é porque eu não consegui ter controle. Só que qual que é o maior problema? Quando a gente fala dessas notas, sobre essas coisas, eu não posso confundir também com a documentação interna da empresa. É o que aconteceu lá com o NCM. Algumas pessoas confundiram o código de cadastro de dentro da empresa com o código comum de comércio. Ele é diferente, não é a mesma coisa. O código que funciona dentro de empresa X não é o mesmo código que vai funcionar dentro de empresa Y. Cada um tem a sua classificação. É a questão das placas, né? Se você pega aí carro, cada carro tem sua plaquinha certinha, organizadinha. Antes de vir essa placa comum aí do Mercosul, você identificava a placa e o carro pela questão lá do número, né? Vinha o número, além disso vinha cidade, estado. Hoje não, você tem uma placa comum que você transita no Mercosul todo e ela, de certa maneira, aí é única, né? Deveria ser única, a gente não vai levar adiante porque sabe que existem problemas aí no sistema com pessoas que gostam de fazer atos ilícitos. Mas partindo do ponto onde tudo funciona conforme ao que foi definido, a gente sabe que existem cadastros únicos aí. Então, o que a gente tem de documentação interna? A gente tem código de pesquisa interno, então, para o estoque, para a questão de avaria, para a questão de alguns lançamentos. A gente tem a ordem de produção. Essa ordem de produção ela sai em duas vias, que a gente tem a ordem mãe e a ordem filha. Uma fica com a questão de conferência, a outra fica com a questão da produção. Tem a ordem de serviço, dentro dela vai ter máquinas, vai ter produtos, vai ter várias coisas que vai ser trabalhado. Então, isso funciona dentro do mundo da empresa. Mas a maioria não tem validade para fora da empresa, tá? Fica naquele mundo. É uma coisa que acontece com a questão do código do produto aí, tá? Não confunda também. Adiante disso aqui, antes de eu entrar nessa parte do PMP, que é esse planejamento mestre da produção, essa lista de materiais, essa parte de relatório de controle, tudo isso aqui, eu tenho que entender que para me produzir algo, eu preciso saber se eu tenho disponível. Tá? Isso é básico para qualquer sistema produtivo. Eles não começam nada se eles não sabem se vão conseguir entregar. Ou deveria ser assim. Então, preciso produzir 5.000. Eu vou comprar matéria-prima suficiente para produzir esses 5.000. Lembrando que eu sei que ao longo do processo, ele não é 100%. Não é porque eu comprei 12 ovos que vai ter 12 ovos lá no final frito. Não. Quando eu estou produzindo, eu sei que eu vou ter alguns desperdícios ao longo do processo já previsto. Não desperdício na questão de perda produtiva, que literalmente saiu do meu controle. Problema de máquina que quebrou com o produto lá dentro, funcionário que era novato e fez erro. Então isso daí, de certa maneira, não está previsto porque não deve acontecer. Agora, as outras perdas do processo em si, ela já está sendo calculada. Então eu vou lá e compro isso. Comprei, eu tenho nota. Eu vou mandar, eu tenho nota. E dentro da empresa eu também tenho a circulação de documentação interna. Então, lista de material, ela vai muito além. Para quem não conseguiu entender e está achando muito fácil, deixa eu pegar para você aqui o seguinte. Imagina produzir, não vou muito longe não, só produzir aí uma garrafa d'água. Isso é normal aqui que a gente toma. Ó. Então, a garrafa d'água eu tenho a própria garrafa, eu tenho a questão aqui ó, do lacre dela aqui, ó, da identificação do rótulo, eu tenho a tampa. Então, a garrafa, não é só a garrafa e pronto, eu tenho a questão do líquido, eu tenho a questão de saber se o sabor que está nela bate com o rótulo, eu tenho a questão do rótulo, ver se ele está todos conformes, a tampinha. Então, para mim produzir essa garrafa aqui, eu preciso de pelo menos 4 coisas para que ela seja essa garrafa de água aqui que eu estou tomando. Se eu pego um produto muito além aí, um carro, imagina quantos parafusos, quantas porcas e outras coisas que não tem. Então, a lista de material é enorme. Então, tem coisas aí que você vai precisar ter um controle muito grande. E esse controle entra dentro da parte de controle de estoque. E eu só sei que ele é real, que ele é palpável, que ele é funcional, mediante a entrada correta dessas notas. Então, se eu tenho 5.000 carros para ser produzido, e eu sei que cada carro vai com 4 rodas e um step, eu vou fazer 5.000 vezes 5. Então, lá na parte de nota fiscal, de controle que eu vou fazer, eu vou olhar, peraí, tem que ter então tantas rodas, eu vou ter que ter 25.000
rodas, eu vou ter que ter 250 mil rodas, eu vou ter que ter 2 milhões de rodas. Então eu vou fazer esse cálculo. Então a lista de material e esse controle tem que ser extremamente rígido. Cada carro vai de 600 parafusos. Então eu vou pegar 5 mil e vou multiplicar por 600 parafusos, mais a questão desse erro. Então se a minha produção ela funciona a 90%, a 95%, eu vou ter que ter um ganho aí de 5%, 10%. Eu não vou comprar exatamente 5 mil, eu vou comprar exatamente 600 parafusos para 5 mil carros. Eu compro um pouquinho a mais que eu já sei que eu vou ter uma perda ali que já é prevista. E assim por diante vai. Coisas de matéria de engenharia de produção e da sua sequência. O que impacta diretamente no quê? Despesa. Então isso aqui vai ter uma briga com o financeiro, porque ele sempre vai querer que você gaste mediante a sua produção, que ele seja o mais próximo de 1, né, o mais próximo de 100%, e não uma produção errada que vai alcançar aí uma otimização de 70%. E aí tem a questão de controle. Então, dentro do planejamento, eu sei que quando eu compro a matéria-prima, ela não comprei, ela, opa, chegou. É que nem o pedido do iFood que vocês fazem. Opa, 1 hora, 2 horas para sair. O que você faz? Eu vou me programar. Enquanto eu pedir aqui o pedido no iFood, eu vou tomar um banho, aí talvez eu assista a aula, que eu sei que a aula demora tanto tempo, e na hora que acabar a aula vai chegar a minha janta. Então você já faz a sua programação. Essa mesma programação é feita dentro das empresas. Enquanto a matéria-prima para fazer isso está chegando, eu vou produzindo outra, ou adiantando um pedido, ou finalizando outro pedido. Então a minha programação aí, ela vai prevendo justamente esses tempos que eu tenho, para não ficar nenhuma lacuna, para a gente não ter tempo ocioso, para não ter parada, né? Uma semana que ninguém faz nada. Imagina a perda que isso não é. E o sistema ERP, ele vai fazer essa complementação aqui fechada. Então ele é o sistema que liga tudo. Ele é um sistema de internet, é que nem o seu Windows aí no seu computador. Quando você abre o Windows do seu computador ou o sistema Android do seu celular, através dele você consegue acessar o WhatsApp, o Facebook, o Instagram. Aqui é a mesma coisa, só que ao invés de eu chamar de WhatsApp, eu estou chamando de setor de produção. Ao invés de chamar de Facebook, eu estou chamando de setor financeiro. Ao invés de eu chamar aqui de projetos, distribuição, né, PAO de desenvolvimento, eu estou chamando de outra coisa. Então a foto que vai para a sua galeria, você pode jogar ela na onde? No seu WhatsApp, você pode colocar ela como perfil do Instagram, você pode publicar ela como stories no Facebook, você pode fazer o que você quiser com essa foto que você tem na sua galeria. É a mesma coisa das informações que eu tenho que alguém lança. Então a nota de fiscal de entrada que deu lá e confirmou lá no meu setor de distribuição, ela já bate para o financeiro, talvez para liberar o pagamento, ou avisar que no próximo fechamento tem que pagar aquela nota, já dá a liberação para outra empresa também entender que recebeu e está tudo ok, não precisa ter problema, não vai ter devolução nem nada. Eu vou avisar a produção, então eu não vou ligar para cada um. Na hora que dá a entrada nessa nota, todo mundo já está sabendo. É a mesma coisa quando você faz essa publicação na galeria. Está lá na galeria, você pode fazer o que você quiser com qualquer setor, desde que ele precise disso. Então, é algo extremamente útil que agiliza demais o processo e a maioria das pessoas não tem a visão da grandiosidade que isso trouxe para as indústrias. Tanto que isso otimizou demais os sistemas. E outra coisa que vai afetar muitas empresas, né? Então a gente fala de empresa em empresa, mas existe vários tipos de empresa. Só para a gente entender alguns modelos, vai depender muito do que é a sua produção. Então a gente pega aí, algumas gamas são produção contínua, então não para. Pega aí a produção de álcool, vai entrar ali, as máquinas de certa maneira vão fazer tudo, sai o álcool no final, vai moer cana, bagaço, não sei o quê. Na hora que você viu, tá o álcool finalizado. Mesma coisa do carro. Põe lá o chassi dele na entrada, solda, põe ali, não sei o que. Vai ter alguns micros detalhes que vai ter uma linha de produção, mas ela não para. Ela é contínua e geralmente ela não muda o produto. Agora vai entrar álcool do início ao final do ano. Essa daqui é a montadora de tal veículo. Então aqui só fabrica esse veículo e talvez um segundo, mas que vai utilizar as mesmas máquinas, a mesma coisa, muda uma configuraçãozinha ou outra, talvez de espaço, tamanho ou layout pequeno. Produção intermitente. Essa daqui eu já tento agilizar as máquinas que eu tenho para fazer mais uma coisa. Se eu tenho a massa de farinha de trigo aí e eu tenho aquele rolo de mão lá, né? Eu consigo fazer massa de pastel, consigo fazer massa de lasanha, massa de pizza. Então eu consigo fazer várias massas. Mas ainda assim eu utilizo, né,
por lote. Então, esse lote é de massa de pastel, esse lote é por massa disso, é por massa daquilo. Então, eu aproveito os meus maquinários ao máximo para tentar aumentar o meu mix de produto, que é a minha variedade. Mas eu não vou muito longe, porque senão eu vou ter que trocar da água para o vinho. Isso aí pode acabar me ferrando e eu perdendo muito tempo. E produção por projeto é quando ela é única, né? Eu vou ali fazer um navio. Eu raramente vou fazer outro navio igual, porque é algo muito específico, é que nem uma ponte. Ela vai ter a sua arquitetura, vai ter a sua conjunção para aquele local que ela está sendo destinada. Não tem como eu fazer outra ponte daquela igual no outro lugar, porque o relevo vai ser diferente, o clima vai ser diferente, a distância, por mais que seja pouca, ainda vai ser diferente também, o tipo de veículo, N outros fatores. Então a gente diz que é por projeto porque eles são de maneira única. Então é só para vocês entenderem que existem vários nichos e eles vão ser definidos por isso. E aí na próxima aula a gente vai falar sobre o SPED. Por quê? Ele é um sistema que foi criado para coletar a informação fiscal direto da parte do ERP. Lembra que eu falei então que a gente tem um sistema industrial? Modernizou a empresa. Não modernizou? Adivinha só quem modernizou junto? O governo. Então ele tem esse SPED aí, que é um sistema amplo, tem muita coisa mesmo. A gente vai falar principalmente sobre o SPED fiscal. E aí a gente tem a questão da escrituração digital, que ela veio então para modernizar. Então ele já faz essa emissão direto. Não, hoje é só explicação. E aí a gente tem esse modelo de aplicação. Então tudo isso vai se originando com as mudanças. Então o governo viu que toda a movimentação já estava sendo online, vem a nota fiscal eletrônica, vem tudo isso, ele falou, opa, então já unifica, né? Vamos fazer tudo isso junto. Por quê? Evita aqueles outros problemas que a gente já falou. Ter que fazer uma nota fiscal avulsa hoje, isso já não existe mais. Então são coisas que foi eliminada porque a pessoa vai tentando burlar o sistema e o sistema vai cortando isso para que ele seja o mais tranquilo possível. Então evita também da pessoa estar esquecendo, sumindo nota e outras coisas. Então é tudo digital, tudo online. Deu entrada na nota, o espelho dela já é puxado, auxilia muito nos escritórios de contabilidade também que faz a terceirização desse serviço e até mesmo o que está dentro da empresa, porque a gente sabe que já está tudo coligado, é só exportação de arquivo, é só questão de consulta, é só questão de sistema mesmo. Então fica muito mais fácil, muito mais ágil e evita problemas aí de terceiros. Então na próxima aula a gente vai entrar. É bom porque aí a gente vai falar sobre o bloco K, sobre o bloco G, sobre o bloco 0, sobre a questão da gente falar um pouco sobre esses livros fiscais, que hoje eles são, de certa maneira, digitais, e aí envolve a questão de balanço, cadastro de produto, enfim, aquela parte de avaliação que você faz de fevereiro e lança no próximo mês, a questão de auditoria também, quando você faz o balanço que ela vem depois de 60 dias. Então tem muita coisa que a gente vai falar ainda e que aí a gente vai entrar bem a fundo mesmo